O sexo pode matar do coração? Quem teve infarto, quem tem algum problema cardíaco, pode ter relação sexual? Quem deve e quem não deve usar estimulantes sexuais? No vídeo de hoje eu vou explicar todas essas dúvidas e vou falar desse tema tão importante que é a relação do sexo com a saúde cardíaca. Me acompanhe até o final. Olá a todos, eu sou o Dr. Moser Suzigan, sou cardiologista e no vídeo de hoje eu vou explorar esse tema que é muito importante, sexo e coração. Eu vou abordar 4 pontos específicos. Número 1, o que o sexo faz com o coração? Número 2, quais sinais de alarme para problemas cardíacos? Número 3, quem deve procurar o cardiologista? E número 4, quem pode e quem não pode usar estimulantes sexuais? Sobre a pergunta número 1, a relação do sexo com o coração, com a saúde cardiovascular. O primeiro ponto para a gente entender é que a atividade sexual é um esforço físico. Então, quem vai ter relação sexual, ali na emoção do ato sexual, libera hormônios que vão acelerar o coração, vão aumentar a pressão arterial. Assim como, por exemplo, numa corrida, assim como numa musculação. Na atividade sexual, além dessa questão do aumento da frequência cardíaca, além da questão do aumento da pressão arterial, tem toda a questão emocional envolvida nisso. Então os pacientes, muitas vezes, fazem sexo e vão até a exaustão, vão até se cansar muito. Então não é raro o paciente que faz sexo e se queixa que depois do sexo ficou muito cansado, ficou ofegante. Quando isso é grave ou não, a gente vai ter que investigar cada caso. Mas, fique claro, a atividade sexual é uma atividade física e pode forçar o coração da mesma forma em pacientes que têm problemas cardíacos graves, que já trata arritmia, que tem entupimento das artérias do coração, que já teve infarto, que usa medicações para pressão arterial, que já teve AVC. Eles vão estar fazendo uma atividade física muito intensa. Então isso vai forçar o sistema cardiovascular de uma maneira muito intensa. Isso pode prejudicar, isso pode dar angina, isso pode piorar o entupimento dessas artérias, isso pode desencadear um infarto, isso pode dar um novo caso de AVC, isso pode deflagrar uma arritmia. Então, assim como a gente fala para um paciente que é cardiopata não exagerar no esforço físico ou prescreve um esforço físico mais discreto, moderado para ele, a gente vai orientar que o sexo desse paciente seja menos intenso. Assim como a gente fala para um paciente não fazer uma corrida muito rápida, a gente vai falar para ele não fazer um sexo muito intenso, porque a atividade sexual vai gerar alteração na circulação cardiovascular muito importante. Mas o sexo também faz bem para o coração. Lembrar que depois da atividade física, a nossa frequência cardíaca cai, a nossa pressão arterial cai. Isso é bom, é um dos mecanismos que a atividade física faz bem para o coração. E o sexo, por ser uma atividade física, vai também fazer isso com o coração e vai fazer bem para o coração. Além do que, o impacto da relação sexual para a saúde mental é importante, isso vai reduzir estresse e vai melhorar a saúde cardiovascular. Outro ponto importante, a disfunção erétil está muito relacionada com a saúde cardíaca. Os pacientes que têm disfunção erétil, eles podem ter problemas cardíacos sim. Assim como pacientes têm obstrução nas artérias do coração, eles podem ter obstrução nas artérias que levam sangue para a região do pênis. Assim como a gente tem alteração nos pacientes da camada interna da artéria, que pode alterar a dilatação dessa artéria ou a constrição dessa artéria, essa mesma alteração tem nas artérias que irrigam o pênis. Essas alterações vasculares podem fazer com que menos sangue chegue ao pênis e isso cause disfunção erétil. Então, os pacientes que cursam com disfunção erétil, dificuldade de manter ereção, de ter relação sexual, a gente sempre tem que pensar em como está a saúde vascular desse paciente. Se a pressão está bem controlada, se ele está tomando medicação corretamente para o colesterol, se está tratando o colesterol, como que está o diabetes desse paciente, entre outros. Também existem medicações que tratam a pressão ou tratam o coração, que como efeito colateral, eles podem causar disfunção erétil. Mas isso você tem que discutir com o seu médico. Se estiver acontecendo, ele pode até trocar essa medicação, tentar ajustar essa medicação. Mas mais importante é cuidar muito bem da pressão arterial, cuidar muito bem da saúde do coração, para que você tenha uma saúde circulatória adequada e que você possa ter a ereção satisfatória. E antes de explicar o número 2, pessoal, eu queria pedir para vocês, por gentileza, se inscrevam no meu canal, deixem um like, ativem os sininhos, me ajudem a chegar a 100 mil inscritos, compartilhem esse vídeo no WhatsApp, com os colegas, mandem para mais gente aprender sobre esse assunto. Pergunta número 2, quais sinais de alarme para problemas cardíacos? Então todo mundo aqui já ouviu um caso anedótico de alguém que estava fazendo relação sexual e teve uma parada cardíaca, teve uma arritmia grave, morreu durante a atividade sexual. Por tudo isso que eu expliquei para vocês, os sinais de alarme são dor no peito. Se você está fazendo relação sexual e teve dor no peito, teve alguma arritmia desproporcional, o coração vai acelerar? Ele vai acelerar. Vai ter aquela batida forte? Vai ter a batida forte. Mas uma batida muito desproporcional, uma batida muito acelerada, chama atenção. Desmaio,
ou sensação de desmaio, isso chama atenção também. Paciente que tem queda da pressão arterial, fica tonto, altera a visão, altera a fala, perde força nos membros. Isso tudo é sinal de alarme para problema cardíaco grave. Você tem que procurar imediatamente o pronto-socorro e conversar com o seu cardiologista para entender o que está acontecendo. Número 3. Então, quem deve procurar o cardiologista para saber se pode ou não fazer sexo, ter relação sexual? Então, todos os pacientes que tratam algum problema cardiovascular têm que conversar isso com o seu cardiologista. Então, faz parte da consulta cardiológica a gente abordar como que está a saúde sexual desse paciente. Se ele está tendo uma ereção adequada, como que está do ponto de vista de sintomas durante a relação sexual. Então, se você trata a pressão alta, se você usa remédios para pressão alta, se você trata o colesterol, se você já teve infarto, se você tem insuficiência cardíaca, se você usa medicações para o coração, você tem que perguntar para o seu médico cardiologista. Certamente ele vai falar para você, você pode ter relação sexual, mas de uma intensidade moderada. Nada muito intenso, porque esse intenso pode fazer mal para você. Mas o moderado, ok, e vai diminuir o seu risco de ter algum problema grave ali durante a relação. Se você usa alguma medicação específica que possa interferir com o uso de estimulantes sexuais, o seu cardiologista também vai te orientar se você pode ou não usar estimulantes sexuais. Então é a pergunta número 4. Quem pode e quem não pode usar estimulantes sexuais? Os estimulantes sexuais todo mundo conhece, né? O azulzinho, por exemplo. O que eles fazem? Eles fazem o paciente conseguir ter uma ereção satisfatória. Esse paciente tendo uma ereção satisfatória, ele vai conseguir ter uma relação sexual. E conseguindo ter uma relação sexual, ele vai se esforçar muito. Então a pressão arterial dele vai subir, a frequência cardíaca dele vai subir. E se esse paciente não está com a saúde em dia, ele pode ter problemas desse excesso de esforço físico. Então essa é a questão. Não necessariamente é o remédio que causa os problemas nos pacientes que têm durante a relação sexual e tomaram os estimulantes, mas o esforço físico intenso que esse remédio facilitou a ereção, esse paciente teve um esforço físico intenso porque ele conseguia ter a relação sexual. Então esse é o ponto. Mas em pacientes que tratam problemas cardíacos, principalmente os pacientes que usam nitratos, que são substâncias que causam vasodilatação das artérias, eles não podem usar os estimulantes sexuais. Porque os estimulantes sexuais, eles atuam numa via que causa também a dilatação das artérias. Então, se o paciente já usa esses nitratos que causam dilatação das artérias por uma via que está envolvida com uma via semelhante desses remédios de estimulação sexual, esse paciente ele vai ter um efeito muito grande dessas medicações. Então a pressão pode cair muito. Esse paciente pode ter uma queda muito grave de pressão. Isso é muito preocupante, pode causar infarto, arritmias, parada cardíaca. Então, nos pacientes que são cardiopatas, o uso de medicações estimulantes sexuais pode ser feito mediante a liberação do cardiologista. Grande parte das vezes a gente libera com orientações específicas. Teve sintoma, procure o médico. Teve sintoma, pare. Teve uma dor no peito, pare. Não é raro o paciente que tem dor no peito durante a relação sexual e é o primeiro diagnóstico que ele faz de comprometimento e entupimento das artérias é por um caso de dor no peito durante uma relação sexual. Então, pacientes cardiopatas podem usar estimulantes sexuais? Sim, mas cada paciente vai ter a sua recomendação. Tem pacientes cardiopatas que a gente não libera o uso de estimulantes sexuais? Sim, porque isso pode levar esse paciente a ter doenças graves. Portanto, você deve perguntar ao seu cardiologista se você deve e se você pode usar estimulantes sexuais. Sexo faz parte da vida, sexo é importante para manter uma saúde cardiovascular adequada, como expliquei para vocês, é uma atividade física, faz bem para o nosso psicológico e deve ser feita com cautela, com segurança. Lembre-se sempre, tiveram qualquer sintoma, se vocês tratam qualquer doença, pergunte ao médico sobre atividade sexual. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com mais colegas, enviem no WhatsApp, curtam, deixem um comentário aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, isso me ajuda muito, me ajudem a chegar a 100 mil inscritos. Até a próxima, pessoal!